Queria dar boas-vindas a todas e todos aqui presentes nessa sala. Esse webinar ele faz parte do projeto Filhos da Terra, na etapa Circuito Interativo de Educação Patrimonial, né, um evento que é dedicado aos professores e educadores da rede do Distrito Federal, com o propósito de apresentar e discutir algumas propostas metodológicas, né, que o Filhos da Terra vem desenvolvendo, além de explorar essa contribuição para a educação do nosso patrimônio material e da cultura popular brasileira. Essa atividade faz parte da contrapartida desse projeto, que conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, né, por meio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas à professora Vislene e ao professor Clóvis. Sejam bem-vindos. Né? Professora Vislene é especialista em educação artística, que nos ajudará a compreender essas trilhas educativas, né, que a gente vai trazer hoje para vocês, dentro de uma proposta de metodologia que a gente chama Metodologia Filhos da Terra. O professor Clóvis é pesquisador e consultor do projeto, já desde o início, né, Clóvis? A gente já está aí numa jornada de alguns anos, né? Também é especialista nessa área de educação e patrimônio material, né, e vai falar um pouco sobre a educação e patrimônio como temas geradores. E também as boas-vindas ao Heraldo, que é fotógrafo e jornalista, e não menos importante que os outros, mas também idealizador do projeto. Né, o Heraldo já documenta a cultura popular há mais de 20 anos. O Filhos da Terra teve a sua trajetória iniciada em 2015, mais ou menos, né, e desde então a gente vem aí trazendo um pouco do que é a nossa cultura, o nosso patrimônio, os nossos saberes, tendo a fotografia como base, né, como ferramenta, como meio, mas também agora nessa etapa de 2024, os games, documentários, enfim, é uma multiplataforma de conteúdos. Bom, para eu não me prolongar muito, durante as falas, vocês podem ficar à vontade para colocar perguntas no chat, tá? Eu vou fazer essa mediação. Quem precisar fazer alguma intervenção de fala, eu peço que aperte esse botãozinho da mãozinha, né, para a gente saber que a pessoa quer falar, e peço que mantenham os microfones fechados, para a gente não ter interferência de algum áudio externo, porque como está sendo gravado, né, é legal ficar a fala bem limpinha ali para quem vai ouvir depois, tá? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, boa live para todos, e eu passo agora a palavra para o Heraldo. Opa! Bom, bom dia. Eu vou falar bom dia, mas também boa tarde e boa noite, né? Porque como essa live vai ficar lá gravada, quem acessar nos outros horários está contemplado também. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui mais uma vez com o Clóvis, com a professora Vislene, com a Carol, com a Priscila, que está aí em off acompanhando e nos dando esse suporte, e todos os professores e professoras que estão participando aqui com a gente, né? Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, ressaltar o que para mim é muito importante, né? Eu gostaria de expressar assim, a nossa profunda gratidão a todos os grupos populares, aos seus mestres e aos seus brincantes, com quem tivemos a honra de colaborar durante todos esses anos, né? Agradecemos de coração e rendemos as nossas homenagens, né, a esses verdadeiros protagonistas da cultura popular brasileira, né? Diria assim, uma vida longa a todas e todos que fazem das nossas festas populares a riqueza do nosso patrimônio material. Bom, e já iniciando, eu vou fazer uma apresentação muito rápida do projeto Filhos da Terra, principalmente do site do projeto, para que vocês tenham uma noção e depois, conforme o interesse, possam acessar esses conteúdos que estão lá disponíveis. Tá? Então, eu vou começar aqui, vou pedir licença para compartilhar a minha tela, só um minutinho, para poder fazer uma apresentação aqui do site. Bom, estão todos vendo aqui o nosso site? Ok? Está todo mundo vendo? Sim, para mim está aparecendo. Tá ok. Então, esse é o site do nosso projeto, o site do Filhos da Terra. O endereço dele é muito simples, filhosdaterra.org.
Aqui, nós temos acesso a todos os conteúdos que estão disponíveis no site, né? Eu vou rapidamente apresentar as partes. Nós temos um menu à direita aqui, onde tem todas as informações através de seus menus, inclusive um menu educativo, onde a gente apresenta um pouco disso que vai ser trazido pelo Clóvis e pela Vislene, né? Nós temos uma parte institucional que fala do projeto, as rotas culturais, que falam todas as informações que nós temos aqui. É importante lembrar que todo o conteúdo disponível no site, ele é disponível totalmente grátis para o uso educativo. Quer dizer, não há limitação para que professores, para que possam acessar o site e poder utilizar em sala de aula, compartilhar com os alunos. Quer dizer, tudo isso está disponível para que possa ser usado e aproveitado da melhor forma possível. Seguindo um pouco mais aqui na apresentação, eu trago aqui uma coisa que é muito importante para a gente. Todo o projeto, ele está, como a Carol falou, a gente teve um início lá atrás, nós temos duas outras ações anteriores ao Filhos da Terra que vêm no mesmo sentido, que foi o projeto Festa Brasileira, do qual nós temos um livro, também distribuímos para as escolas e tal, esse livro ainda está disponível. Depois nós fizemos um livro com um mestre aqui de Brasília, vários devem conhecer, que é Seu Teodoro. Nós fizemos o livro Seu Teodoro, o Encantador de Boi, também tratando da questão dos mestres das festas populares. E, em 2015, a gente iniciou o Rotas Culturais, o Filhos da Terra. O Filhos da Terra tem essa característica dele ter se inspirado no Darcy Ribeiro. Nos últimos capítulos do livro Povo Brasileiro, o Darcy traz um pouco esses Brasis, essas rotas. É uma inspiração livre, em que a gente pegou um pouco a ideia dele e dividiu em 4 rotas. Rotas dos Sertões, Rotas Costa Atlântica, Rota da Mineração, Rota dos Povos da Matas. E ainda temos uma quinta, que ainda não foi iniciada, ela vai ficar um pouco mais para frente, que é a Rotas Raízes. Então, essa é a base do que nós temos no projeto hoje disponível. Nem todas as rotas estão completas, elas estão completas, já foram todas documentadas, mas nem todas já estão sistematizadas e têm os seus produtos disponíveis. Mas pelo menos 7 já se encontram em estágio completo, né? Dentro de cada rota, a gente trabalhou 3 festas populares, 3 manifestações populares, 3 manifestações culturais, né? Nem todas são festa no sentido do festejo, mas são manifestações culturais desses povos, desses territórios, né? Eu vou rapidamente só entrar aqui, vou entrar pelo menu, que a gente já vai testando aqui, ó. Vou entrar nas rotas culturais aqui. Então, aqui nós temos um pouco a ideia do que é a rota, né? Por onde a gente circulou, né? Os locais mais ou menos onde a gente fotografou, estão pontuados aqui. As rotas raízes seria buscar essas origens fora, né? Além das populações tradicionais, né? As populações indígenas, seria as populações originárias da África e também as nossas origens lá europeias através da cultura portuguesa, né? Aqui nós temos as rotas. Eu vou entrar numa primeira rota para dar uma ideia para vocês. Vou pegar aqui a rota da Costa Atlântica como exemplo, porque o Maracatu está aqui, que é o que a gente fez o jogo, para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente clica aqui em mais detalhes, ele vai abrir as nossas rotas, rota da Costa Atlântica, né? Aí traz um pouco... Aqui tem um texto da professora Angélica Madeira, que também é uma consultora nossa, uma professora da UNB também, que também nos dá essa consultoria em termos de pesquisa, né? Nós falamos um pouco da rota, o que o Darcy Ribeiro considera, né? A rota da Costa Atlântica, segundo o Darcy, foi a primeira formação de ocupação e a primeira formação econômica, né, do que nós podemos chamar de Brasil a partir do encontro das raças, né? Então, ali com a cana-de-açúcar, a primeira ocupação dessa margem litorânea brasileira, né? Então, aqui, olha, a gente traz as 3 manifestações que a gente documentou. Festa de Iemanjá em Salvador,
Maracatu Rural em Nazaré da Mata e a Cultura Soriana em Palhoça, Santa Catarina. Então, vocês veem que tem uma diversidade, né? Duas festas muito fortes da tradição negra, Iemanjá, Maracatu já com uma presença indígena também muito forte, além da negra, né? E a cultura soriana, que já é uma coisa mais, também com a presença indígena, mas também com traços muito fortes dessa cultura europeia que veio se instalar aqui. Cada rota, vocês vão encontrar aqui 3 produtos editoriais que podem ser usados como produtos educativos, né? Inclusive, quando a Vislene apresentar um pouco mais na frente, ela vai falar um pouco das trilhas educativas que a gente propõe, que a gente pode utilizar esses produtos, né? Então, aqui nós temos, aqui à nossa esquerda, nós temos aqui o caderno de cultura, no centro nós temos a galeria fotográfica, e à direita nós temos o multimídia. E nós vamos ter um quarto produto, que a gente não está apresentando aqui dentro da galeria, da rota, porque nós estamos querendo trabalhar com ele de forma diferenciada, que depois eu vou apresentar a Rede Cultura Game. Por exemplo, o Maracatu, assim, de forma bem desafiadora para a gente desenvolveu um game e vamos falar dele um pouquinho mais na frente. E vou dar só um exemplo agora, vamos pegar aqui o professor quer trabalhar com a sua escola a questão do maracatu e ele quer usar as imagens, as galerias. Se ele clicar aqui, ele vai ser direcionado para a galeria do maracatu. Então, abre uma outra página e aqui estão todas as fotos da galeria do maracatu. Aqui ele pode trabalhar esse conteúdo com imagem geradora, enfim, de diversa forma, né? Ele clicou na imagem, essa imagem abre num tamanho maior, ela pode ser utilizada para fins educativos sem menor problema. O único uso que não está autorizado do site é o uso comercial. Esse site nosso ele usa o Community Commons, que é uma nomenclatura de utilização de direitos autorais universal, que permite para uso educativo e de pesquisa. Então, aqui eu vou retornar lá, para onde a gente estava, né? Você clicou aqui, você vai para o vídeo, vamos ver aqui o caderno, você clicou aqui, ele abre o ISU, e o caderno ele pode ser apresentado naquele sentido mesmo de um caderno, né? Se você vier aqui, ele aumenta, e você pode passar ele como um caderno mesmo. O caderno... Pérez, Oi? como mudou de página, aí a gente não está visualizando. Você tem que O ISU, alterar, né? Tá. tem que alterar aqui a... Agora aqui tá? Não, clica na Não? setinha aqui embaixo do compartilhamento, Ok. Tá. ele vai te dar a opção de mudar de tela. Tá ok. Ok, eu paro essa e venho para outra. Tá. Ok, aqui tá o caderno. Ok. Então, só para mostrar aqui o caderno, deixa eu voltar ao início. Aqui é o caderno, né, do Maracatu. Vocês podem navegar como se fosse um caderno mesmo. Você pode baixar o PDF. Não estou conseguindo. Pode solicitar via e-mail do nosso site. A gente manda em PDF para vocês. E o caderno está estruturado de uma forma a dar um pouco mais de informação, aprofundar um pouco mais sobre essa manifestação cultural. Ele traz artigos meus, artigos do Clóvis, ele traz uma pesquisa que a gente faz sobre filmes relativos a ele, músicas relativas a essa manifestação cultural, livros, citações, e bem visual, porque a principal linguagem de documentação que a gente tem é a fotografia. Não se limita nela, como vocês veem, nós temos produtos como o caderno, como os vídeos, mas a gente explora muito a fotografia, né? Por ser uma linguagem mais universal, uma linguagem de leitura, de uma alfabetização mais fácil, né? Você não precisa ser um especialista para se emocionar e se sensibilizar com uma fotografia. Então, essa é a estrutura do caderno. Vou voltar lá para a nossa apresentação. E vou voltar aqui para finalizar aqui, então. Deixa eu voltar aqui agora. E finalizando. Bom, então, essa estrutura que eu mostrei do maracatu, cultura soriana, se repete: caderno, galeria, multimídia e
game lá na Rede Cultura Game. Então, essa estrutura ela é uma estrutura comum a todas as rotas e a todas as manifestações. Em algumas vocês vão ver, como aqui na de Iemanjá, diz, em construção, o caderno está sendo elaborado, não está finalizado. O vídeo também não tá concluído, ele leva para um teaser geral do projeto, a galeria já está disponível. Então, essa é a estrutura básica das rotas e dentro de cada rota, cada manifestação que foi documentada. Vou voltar aqui mais uma vez nas rotas, que é essa página, para vocês terem uma ideia, que estão todas as rotas, mais detalhes você navega em cada rota. E uma outra coisa que eu queria, já finalizando essa apresentação do site, é falar um pouco da Rede Cultura Game. Bom, a gente sempre teve, a nossa intenção sempre foi a de trazer uma sensibilização e uma valorização para o patrimônio material, para as nossas festas, para a nossa cultura popular. Diferente do patrimônio material do prédio, da igreja ali, do teatro, do monumento, que você faz toda uma preservação em termos materiais, o patrimônio material ele não é um bem físico, um bem que a gente pode pegar, ele é um bem da cultura imaterial, ele é um bem do conhecimento popular, ele é um bem que ele é transmitido de gerações, muitas vezes de forma oral, e assim que ele se constitui, assim que ele se preserva. E a gente, enquanto fotógrafo, enquanto jornalista, enquanto do segmento da comunicação, a gente sempre pensou o seguinte, poxa, a melhor forma da gente contribuir para a valorização dessas festas populares que a gente tanto gosta e tanto aprecia, é pesquisando, documentando e comunicando essas festas. Então, é daí que nasce o Filhos da Terra, nesse sentido de você pesquisar, ir lá, documentar, conhecer, interagir com esses grupos, ter esses grupos como parceiros nessa caminhada e poder oferecer todo esse conteúdo, e aí pensando principalmente nos jovens, no estudante e, consequentemente, naqueles que trabalham com jovens estudantes, que são os educadores. E a gente lançou um desafio para a gente mesmo. Poxa, como é que a gente chegaria ali naquela criança, naquele adolescente? Como é que a gente pode chegar? Eu sou avô, tenho um neto que adora game, inclusive ele é consultor aqui do projeto, ele dá as ideias dele, e a gente falou, por que não desenvolver um game? E a gente foi pesquisar, tem poucas referências, a gente não é pioneiro, mas é um dos iniciantes nessa jornada, e a gente aceitou esse desafio e lançou 2 games. O game do maracatu e o game da congada. A ideia desses games, a Vislane vai apresentar um pouco mais na frente, mas eu vou só falar rapidamente, a ideia desses games é justamente poder levar para esse público jovem, para esse estudante, como se fosse uma pitada inicial, aquela coisa inicial ali para a gente chamar a atenção deles para esses conteúdos. Para dizer assim, jovem, por uma linguagem que você gosta, que é a linguagem do game, conheça isso aqui. Por que a gente não pode trabalhar isso aqui como uma proposta educativa? Então, essa é a ideia do game. Eu vou só aqui, não vamos jogar, porque não teríamos tempo para isso, mas eu vou só aqui abrir rapidamente para vocês terem uma noção. Quando a gente clica aqui no maracatu, ele vai abrir uma outra página, provavelmente não vai estar... compartilhou. Ele vai abrir essa outra página, onde aqui nós temos as opções, sempre o que coloca no meio é o que a gente vai acessar. Ele pode entrar em tela cheia, aqui tem um pequeno tutorial para dizer como joga, e acessou aqui, joga. Ele é jogável, ele tem jogabilidade tanto em computadores, como eu estou fazendo aqui agora, quanto em celular. Ele pode ser jogado por celular. Por ele ser online, não precisa baixar nada em computador, não precisa baixar nada em celular. Ele é totalmente possível de ser jogado aqui. Vou só abrir o primeiro. Você vem aqui, já vem uma informação. O balãozinho é a ideia de que nós estamos navegando pelo país. Quando você clica em pausar, ele vai abrir o jogo.
E aí ele começa. Ele tem uma narrativa própria, que começa com um jornal falando das coisas. Bom, pessoal, então seria isso, para vocês terem uma ideia de como a gente está trabalhando, né, do site. Se alguém tiver mais algumas perguntas em cima disso, ou mais curiosidade, a gente pode tratar mais à frente um pouquinho. E, de certa forma, eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço a atenção de vocês. Vou deixar de compartilhar a minha tela e já vou devolver para a Carol, então. Muito obrigado, viu? Obrigada, Heraldo. Eu coloquei aqui no chat, mas vou deixar registrado em fala também. O professor que tiver interesse no livro Festa Brasileira, eu deixei um e-mail aqui, vocês podem solicitar por e-mail, que a gente organiza a entrega, ou nas escolas que a gente vai estar presente durante a próxima semana, né, a gente pode organizar, tá? Beleza. Bom, para continuar a nossa live, eu vou passar a palavra para a professora Vislene, né, que a gente vai tratar agora um pouco... Carol, desculpe, eu acho que Oi? era o Clóvis, não? No nosso roteiro. Desculpa. Desculpa, Vislene. Então, Clóvis, pode assumir a sua fala, por favor. Tá joia. Deixa eu só compartilhar aqui também. Um momentinho. Agora foi, né? Estão vendo? Isso, tá. Ok, Clóvis, beleza. Bom dia a todos e todas. Clóvis, só Oi. não está no modo apresentação. Para mim Porque eu tá. acho que entra em tela cheia, aí você tem que compartilhar a tela cheia. Eu fiz isso. Não sei por que não está. Por exemplo, vou sair de novo e vou entrar novamente. Já deixa ele em tela cheia antes de compartilhar aqui. Tá. Pode ser isso, sim. Só um minuto. Vamos testar, viu? Se não der certo, a gente vai assim mesmo. Dá para ir daquele jeito, bacana também. Questão da tecnologia, né? A gente está sempre... A gente ama ela, mas está sempre brigando com... Vamos ver se vai agora, senão eu vou ter que tentar assim. Oi? Acho que não, né? Não, mas deixa assim que tá legal. Tá. Pode ir. Então, vou falar... bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade da gente conversar, mesmo que brevemente, sobre temas que são tão caros a mim, né, minha trajetória de atuação, de pesquisa. Como o Heraldo apresentou anteriormente, eu integro vários projetos também, os projetos Guarda-Chuva, né, atualmente chamando de Filhos da Terra, né, já tiveram outros nomes, mas todos com aderência no campo do patrimônio cultural, né, das manifestações culturais, das culturas populares. E a minha fala hoje é mais um breve panorama, né, das questões que orientaram o projeto. Tá? Eu estou intitulando de Educação e Patrimônio como tema geradores, e por uma questão muito óbvia, né, estou dialogando com Paulo Freire, a partir dessa ideia de uma leitura crítica do mundo, né, e que é um grande desafio, né, como comunicar, pesquisar e documentar, né, preservando essas manifestações dinâmicas e utilizar isso como um tema gerador, né, a partir de uma leitura crítica, a partir de uma leitura que não promova, não reforce preconceitos, não reforce estereótipos, né. E aí aqui é uma frase do Freire que eu começo, né, que ele vai dizer que é impossível conceber a alfabetização como leitura da palavra sem admitir que ela é necessariamente precedida de uma leitura de mundo, né? E aí ele vai dizer, né, que essa aprendizagem da leitura e da escrita equivale a uma releitura do mundo que já tem uma leitura prévia, né? Aquela frase dele tão repetida, tão conhecida, né, que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Eu achei que
que é bem oportuno quando a gente vai falar, quando a gente vai mobilizar as expressões da cultura popular, que na maioria das vezes elas estão traduzidas por aquilo que a professora Leda Maria Martins vai chamar de oralitura, ou que vários grupos, né, na perspectiva afro-indígena, têm chamado de corpo-território. Então, como mobilizar? Quais os desafios, né? E de que patrimônio que a gente está referindo, né? O patrimônio é um campo minado, né? Atualmente tem vários tensionamentos, inclusive, com relação ao termo. Muitos não querem nem utilizar o termo patrimônio devido à origem patriarcal. Tem utilizado matrimônio, filimônio, fratrimônio, e nos últimos anos, a própria Unesco tem mobilizado o conceito de referência cultural, né? Reconhecendo esse aspecto polissêmico, e formas de escapar de uma leitura oficial e também que tenta ser universal, que quer ser universal, universalizante, né? Acho que o desafio, então, nosso é sempre desnaturalizar, né, esse patrimônio, que na maioria das vezes é visto de uma forma essencializada. Aqui no meu slide tem algumas fotografias do Heraldo, também retirei lá do site que ele acabou de apresentar, né? Especialmente relacionados a Congado e o Maracatu, que são os temas, as manifestações que são temas dos dois games. E aí, brevemente, eu tenho mobilizado aqui, dialogado com as autorias que têm trabalhado com a ideia de corpo política do conhecimento, né? Que tem reforçado 3 perspectivas: a necessidade de um cânone de pensamento mais amplo que o ocidental, para dar conta dessas epistemologias, uma perspectiva pautada num diálogo crítico, com distintos projetos políticos, éticos e epistêmicos, visando justamente garantir essa pluriversalidade, e valorizar pensadores, pensadoras, cujas perspectivas, cosmologias, visões, cosmovisões, são construídas a partir de corpos e lugares étnicos, raciais, sexuais diversos, que são justamente esses corpos, territórios, esses corpos políticos do conhecimento dos grupos que são os sujeitos, né, agentes, protagonistas dos projetos, né? Que é o Maracatu Rural de Nazaré da Mata. E o patrimônio, né? O que tem a ver com essa discussão? Porque o mito de origem do patrimônio ele é eurocentrado, ele surge a partir de uma exclusão, de uma eleição daquilo que vai ser privilegiado, valorizado, e aquilo que vai ser silenciado, esquecido, né? Então ele surge de um conflito. E como o Heraldo já disse, por muito tempo, quase 100 anos, no caso brasileiro, foi a civilização material, foi a cultura material que foi privilegiada, né, pelo próprio Serviço do Patrimônio Histórico e Archivo Nacional, hoje Instituto, fundamentada nos ciclos econômicos e nesse patrimônio de pedra e cal, a partir de uma herança, da defesa de uma herança portuguesa, que seria a base dessa civilização material, estou aqui utilizando entre aspas, mas é o termo nativo do campo do patrimônio no Brasil. E alguns bens, algumas expressões, integraram aquilo que alguns autores vão designar de patrimônio não consagrado, não foram eleitos, não foram reconhecidos como significativos. Somente com a Constituição Federal de 88, nos artigos da cultura, né, 215 e 216, a gente tem um início de uma transformação mais efetiva no âmbito das políticas culturais, que é reconhecer o patrimônio também como bens imateriais, como bens também que são mostrando a memória de diferentes grupos, né, formadores da sociedade brasileira, e que é uma responsabilidade também do poder público com a colaboração da comunidade. Eu negritei essas 3 expressões aí do artigo 216, porque acho que são 3 contribuições, 3 inovações que a gente tem no campo brasileiro dos últimos anos, e que só foi regulamentado nos anos 2000, com o decreto 3.551, que instituiu tanto o registro dos bens de natureza imaterial, quanto a Política Nacional de Patrimônio Imaterial, né, a PNPI, que justamente vai criar outros livros, outras formas de preservação e difusão e acautelamento, e vai instituir, né, os livros das formas de expressão, dos saberes, dos lugares, né, e das celebrações. Especialmente as celebrações são essas manifestações que o projeto contempla, né? E o que a professora Regina Abreu tem falado, né, com essa mudança? O que impactou? Impacta a ideia de patrimônio intangível, porque é uma ampliação desse conceito de patrimônio para além de pedra e cal, e que vai contemplar manifestações diversas, né? São práticas que são estimuladas pelas recomendações da Unesco, essa das culturas tradicionais e populares de 89,
e a Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de 2003, mas para além de um movimento de fora para dentro, né, externo para o Brasil, é fruto também de uma série de lutas, de reivindicações dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro, do movimento indígena, nas últimas décadas, principalmente no período da ditadura militar, que vão reivindicar isso que a professora Regina Abreu vai chamar de patrimonialização das diferenças, né? E um dos desafios que o Heraldo também acabou de apresentar, mencionar, é justamente como promover essa leitura crítica do mundo a partir dessas manifestações por um público também com diversos marcadores sociais da desigualdade e diferença, ou seja, de diversas regiões, de diversas orientações sexuais, diversas raças, diversas classes, de diversas gerações, né? Como é que a gente vai pensar formas de conectar essas diferentes tradições populares por um público que, na maioria das vezes, não tem relação direta com essas manifestações, né? E de uma geração que, como na minha, por exemplo, que era visto essas manifestações, quando era visto como folclore, né? Como algo congelado, como algo estabilizado, né? E aí eu trago, já estou encaminhando para encerrar minha fala, mas o conceito... Oi. Só um minutinho. Não está passando as telas. Talvez que pena. Está parecendo que está clicado só na primeira. Que pena, que pena. Eu vou fazer novamente aqui. Tudo que eu estou falando, estou com as imagens mostrando, né? Estou achando que estava mostrando. Clóvis. Oi. Você podia disponibilizar a apresentação depois que eu mando para quem esteve perfeito. aqui, tá? Perfeito. Porque eu estou colocando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar já o ecrã, que aí não vai ter erro. Tá. Eu compartilho o ecrã inteiro, que aí todo mundo vai ver. Agora sim, né? Agora sim. Devia ter feito isso desde o início, eu estava compartilhando a janela. Bom, mas enfim, né? Isso tudo que eu estou falando, eu estou mencionando aqui os trechos das falas do Paulo Freire e estava intercalado com as imagens que eu baixei lá do site, né? Dos Filhos da Terra. Né? E, bom, aí eu apresentei aqui o artigo da Constituição Federal, né, o 216, que vai ser um marco, considerado um marco, um divisor de uma perspectiva de patrimônio, no caso brasileiro, no caso das políticas públicas, e que vai resultar na exigência de uma norma infraconstitucional, que foi o decreto 3.551, que instituiu esse registro dos bens de natureza imaterial. Né? E aí eu falava dessa ampliação do conceito e os desafios de valorizar essas manifestações dinâmicas e materiais, pensar na transmissão, como preserva essas diferenças, e grande parte desses bens são de referências de ancestralidade indígena e negra, né? E que vai exigir também outras perspectivas, e os desafios de comunicar outras perspectivas que não são construídas, que são construídas numa lógica muito diferenciada daquilo que a gente aprendeu, porque aquilo que a gente aprendeu na perspectiva eurocentrada foi tida como universal, como se o universal fosse desincorporada, né? Sem ter uma situação, como se não fosse situada, como se essa construção não dependesse do grupo que produziu, que não traduzisse as demandas, as especificidades, as singularidades desse grupo, né? O próprio conceito de memória, a gente trabalha ele muitas das vezes com os autores franceses, né? Como se o universal fosse, e não pensando memória a partir da ideia de corpo-território, que vai mobilizar, por exemplo, outros conceitos, outras experiências, como corporeidade, ancestralidade, ludicidade, circularidade, oralidade, e por aí vai. Né? Então, quais são esses desafios? E aí, para orientar como fio condutor, né, acho que o conceito que eu comecei falando, o conceito do Freire, de a leitura de mundo, né, de leitura de mundo, leitura crítica de mundo, acho que essa ideia do tema gerador ou da palavra geradora, né, esse conceito, essa noção freiriana que ele utilizou para a ideia de alfabetização e letramento, mas que alguns autores, alguns pesquisadores de outras áreas do conhecimento também têm bebido na fonte do Freire para pensar como é que isso pode ser utilizado no campo do patrimônio. Né? A ideia de tema ou palavra geradora, mas ampliando para a ideia de objeto gerador, e mais recentemente tem uma cátedra de Educação, Cidadania e Diversidade, que pensa a partir do Paulo Freire em Lisboa, por exemplo, que tem trabalhado o conceito de corpo gerador, e que eu acho que é muito interessante quando a gente vai pensar essas manifestações. Aqui é uma fala
da professora Judith Primo, ela vai dizer, né, enquanto Freire, sendo pedagogo e educador, nos ofereceu as palavras geradoras como método alfabetizador, onde através das palavras o educando aprende a ler criticamente o mundo e se assume como sujeito social, na museologia e no patrimônio a gente não vamos nos inspirando e buscando criar formas que, espelhadas nas palavras geradoras, pudessem dar respostas às necessidades. E aí aqui ela cita o historiador Francisco Regis Lopes, do Ceará. Ele criou um livro, né, tem uma pesquisa no Museu de História do Ceará, em que ele vai aplicar, a partir da cultura material, o pensamento freiriano. Ele vai chamar de objeto gerador, né, objetos que sendo significativos para as pessoas e ressignificados por elas, são meios para que essas realizem a leitura e compreensão. Tudo isso, né, visando alcançar essa leitura crítica do mundo, né? E que nos últimos tempos justamente impactado pelo chamado patrimônio imaterial e pelas manifestações das culturas populares, essa categoria de sujeito gerador ou corpo gerador, também inspirado em Freire, tem ganhado muita força, né? E são sujeitos que, sendo alvo de agressões sucessivas, na maioria das vezes, usam seus corpos para atuarem criticamente no mundo, que usam seus corpos para lerem o mundo. Então, são corpos políticos, corpos simbólicos, corpos territórios, né? E aqui eu encerro com um conceito da professora Nadir Nóbrega, que ela é do curso de dança, ela é da Federal de Alagoas, e que ela tem trabalhado a ideia de corpo sujeito, para justamente destacar a agência desses grupos, né? Então, são corpos sujeitos que contam suas histórias, criando formas, ondulando, deslizando, saltando, girando, excitando, cortando, demonstrando capacidades corporais de tomar presente sua ancestralidade, ao mesmo tempo que são capazes de executar tantos outros movimentos quanto assim sejam necessários, todos a partir da consciência da existência das marcas da cultura, da dominação racial, ferradas, tatuadas nesses corpos, como sinais de subalternidade, estereótipos de submissão, né? Então, são corpos também insurgentes. E ela vai propor, a partir desse conceito de corpos sujeitos, porque muito tempo a gente vê a ideia de corpo como objeto, né? Como objeto do conhecimento, como objeto de estudo, propõe uma autonomia, né, que ela vai chamar de corpo sujeito, que é esse corpo que realiza suas danças como manifestação de si, seus desejos e suas ancestralidades, né? E aí essa ideia mesmo de corpo política do conhecimento, né? São expressões que são incorporadas como parte legítima da construção desse sujeito, desse reconhecimento, dessa leitura crítica do mundo, de si, das suas comunidades. Acho que o grande desafio é justamente pensar como a gente vai mediar e contribuir para fomentar essa leitura crítica de mundo num contexto em que grande parte desses grupos são justamente silenciados, são exterminados, assassinados, justamente nesse mundo onde a gente vive, né? Acho que é um desafio imenso, e que o projeto tenta, em alguma medida, tocar em alguns pontos, ou ser a ponta do iceberg para que a gente possa produzir, né, auxiliar, tensionar, contribuir para a realização dessa leitura crítica do mundo. Peço desculpas pelos inconvenientes tecnológicos aí no início. É isso. E fica à disposição para a gente conversar um pouquinho. Maravilha. Obrigada, Clóvis. Eu vou pedir para quem está aqui na sala presente para registrar o e-mail aqui no chat, para que a gente possa encaminhar depois tanto a apresentação do Clóvis quanto da professora Vislaine, tá? Bom, eu vou dar 2 minutos aqui aberta a sala para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma colocação. Sintam-se bem à vontade. Se alguém quiser se apresentar também, falar um pouco de experiência que tenha nessa área. O Antônio está bem atuante aqui, eu acho que ele podia se apresentar, contar um pouquinho sobre a atuação dele, né, nas escolas. Precisa não. Tá bom, então. Bom, então, eu acho que a gente já pode passar para a professora Vislaine, né, que vai trazer um pouco aqui do que são as trilhas educativas e a metodologia que a gente está propondo dentro do projeto Filhos da Terra. Vislaine, pode assumir a palavra, por favor. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade
né, da junção do Filhos da Terra. Gostaria de agradecer principalmente ao Heraldo, né, que tem conduzido aí esse trabalho, e nós temos dialogado a respeito de situações que acontecem no chão da escola. E eu vejo como o projeto Filhos da Terra, ele está atualizado ao que anda acontecendo no chão da escola. Eu vou compartilhar a tela, porque eu preparei uma apresentação para a gente fazer esse paralelo, né, do projeto ao chão do cotidiano de vocês dentro da unidade escolar. Só trocar aqui. A gente deixa tudo bonitinho, né? Na hora que vai abrir, ele parece que... É que nem ensaio. Isso. A gente, na fotografia, sofre isso, entendeu? A gente imagina, prepara tudo, aí não, tá certinho, na hora que vai fazer a foto, deu tudo errado. Abriu direitinho? Abriu. Talvez possa expandir, Gislene. Tem duas setinhas aqui do seu lado esquerdo ou direito, eu estou vendo do direito, que é a expansão da tela. Embaixo. Embaixo? Embaixo da parte azul da fantasia. Tem duas setinhas, que eu acho que é expandir ali. Ah, sim. Mas aí eu tenho que expandir separado. Abriu? Abriu, expandiu. Maravilha. Bom, como eu estava dizendo a vocês, quando eu não conhecia o projeto, né, e sentia uma carência muito grande desse tipo de material. Eu não sei vocês que estão dentro da escola e estão presentes aqui, se já tiveram oportunidade de ter visto sobre o projeto antes. Eu fiquei maravilhada, porque dentro do espaço que eu trabalho, a gente sente uma dificuldade em estar conversando sobre patrimônio material. E aí vocês vão já entender porque eu acho que dialoga com o que vocês também vivem. Lembrando que nós estamos convivendo dentro das unidades escolares com jovens digitais, com crianças digitais, que desde muito pequenos, né, o celular, o tablet, o computador, ele se tornou mais interessante do que o quadro na sala de aula, do que o professor tem para dizer. Então, por isso, a gente tem tanta dificuldade de estar compartilhando os conteúdos que esses jovens, essas crianças, os adultos precisam assimilar, competindo ali com a tecnologia. E aí, dentro disso, como o Clóvis falou, né, a questão do patrimônio, eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão do patrimônio material. Nós falamos muito com jovens, principalmente, a respeito da preservação do patrimônio dentro do espaço escolar. Né, as punições que tem, se depredar, se estragar, né, a reposição, o reparo, né, até dentro do sistema socioeducativo, porque eu sou professora dentro do sistema socioeducativo, desenvolvo projetos lá, coordeno projetos voltados para essa área da cultura, e eu sei a dificuldade que é de termos ali a conscientização desses jovens para o patrimônio material. E aí, quando a gente chega parece que o nosso tempo ele não é pertinente para estar falando de uma forma proveitosa, né, para eles a respeito do imaterial, porque a gente está muito preocupado com o material. E dentro do espaço onde eu trabalho, principalmente, a gente tem uma dificuldade enorme de estar falando sobre a questão patrimonial, porque os jovens já estão lá cumprindo medidas socioeducativas, já foram sentenciados, perderam a sua liberdade. A primeira coisa que eu observei quando eu estava navegando no site, conversando com o Clóvis, é a importância desse jovem se atentar que ele faz parte de um patrimônio material. Porque a primeira coisa que parece, quando ele adentra os muros, tanto da escola quanto os muros, né, as grades, as cercas do sistema socioeducativo, é ser
ignorado, ou ser roubado, ou ser pausada a cultura desse jovem. E cultura, eu digo, não é somente essas questões joviais de hoje, como rap, funk, essas coisas que eles costumam ouvir, o sertanejo, mas quem ele é, a importância de quem ele é dentro do espaço escolar. Quando o Clóvis cita o Freire, eu reflito bastante sobre essa questão do estudante ser sujeito, né? Quando ele tem a oportunidade de ser sujeito, ele aceita os conteúdos de uma forma mais prazerosa, mais curiosa, né? E o patrimônio imaterial eu vejo como uma oportunidade da gente fazer essas conexões de quem ele é, por que ele é, do seu passado, para que ele daqui consiga ser mais crítico com o que a gente tem hoje em dia de cultura, com o que ele ouve, para ele não ficar limitado, né, achando que, não, eu sou isso daqui. Eu vou dar um exemplo para vocês muito engraçado a respeito dessas questões. Os jovens do sistema socioeducativo, eu não vou nem falar do sistema socioeducativo, vocês já devem ter reparado nas esquinas da escola, na esquina da sua casa, da sua rua, alguns jovens sentados, agachados, né, de cócoras na esquina. Esses jovens, normalmente, eles são de uma galera, né? Então, assim, lá na unidade socioeducativa, quanto em algumas esquinas que eu reparei, são jovens que estão ali por muito tempo, seja passando droga, seja simplesmente conversando uns com os outros, seja numa rodinha, numa fogueira, eles ficam nessa posição. E o mais interessante é que, certa vez, eu fui falar de patrimônio imaterial e os jovens tiveram uma resistência muito grande. Eu não tinha essa gama de material que tem no site Filhos da Terra, né? Nós vamos muito pela intuição, pelo que o nosso currículo em movimento fala, mas ter o material em mãos é mais complicado. E aí, quando eu comecei, o jovem virou para mim e falou assim, eu não quero saber desse negócio de patrimônio material, de cultura, e aí muito cheio de preconceito em relação à questão, né, das matrizes africanas. E aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, você está de cócoras. Aí ele, como assim de cócoras? Você está agachado. Vocês todos costumam ficar agachados. Na sala, quando a gente vai produzir um material de arte, pintar uma tela, eles não gostam de usar mesa. Eles colocam no chão e eles ficam agachados ao redor da tela e a gente coloca as tintas no meio da roda deles, como se eles estivessem na esquina da quebrada deles e tal. Eles têm esse hábito. Se eu botar na mesa, eles ficam engessados. E aí eu falei, vocês gostam de ficar agachados? Aí sim, e você acha que isso veio da onde? Aí ele, não sei, os caras da quebrada, e a gente vê, é mais confortável. Eu falei, não, isso é um costume, um hábito indígena. Aí, como assim? Aí eu consegui puxar, né? Então, assim, trabalhar a questão do patrimônio material é trabalhar gerações, é trazer a memória que está enraizada aí no subconsciente desses jovens, apesar de serem digitais, né, apesar de já ter nascido com o celular na mão, eles têm uma transgeracionalidade que conversa muito forte com eles nos hábitos cotidianos, que às vezes eles não percebem. E eu vejo que esse é um caminho de trazer ele enquanto sujeito. Esse sujeito, ele não vem sozinho, ele está cheio de cultura enraizada nele. E como é que a gente faz esse resgate? Né? Porque a preservação do patrimônio, ela vem do resgate. Primeiro ele precisa compreender. Vocês que estão em sala de aula sabem que quando a gente vem com conteúdo e simplesmente joga o conteúdo, às vezes não dá tempo e fica para a próxima aula a explicação, mas você deixou uma atividade, eles chegam confusos, muitas vezes ignoram aquilo ali, porque eles precisam de uma explicação lógica. Né? Por isso que o nosso currículo ele é tão apertado, é por isso que dentro, por exemplo, da BNCC, a gente fica ali salpicando temas e assuntos que são reais para a nossa comunidade escolar, porque não dá tempo da gente trabalhar toda a complexidade do currículo em movimento e toda a complexidade da BNCC junto. Mas quando você parte do estudante, para entender a realidade ali que compõe aquela comunidade, porque ele é um membro daquela comunidade,
E aí você está dentro de uma sala onde você conhece o perfil de cada jovem, você fazendo esse resgate, olha, como é que é lá na sua casa? Né? Como é que seus pais fazem? Você gosta de andar descalço? Você toma banho todo dia? Tudo isso vem dessa transgeracionalidade indígena, africana, que temos, e muitas vezes, por questões sociais, de um racismo estrutural, por questões também de preconceitos, né, diversos, a gente tenta ignorar, a gente tenta abafar. Um exemplo dessa questão do abafar essa cultura, mesmo sem entender que estamos fazendo isso, é quando a gente começa a observar algumas raízes europeias que ainda dominam a nossa cultura, voltado para crenças, né? Eu lembro quando eu estava fazendo uma disciplina prática no mestrado, e o professor, né, lembrando aqui o Clóvis, que é da UNB, eu fiz o mestrado na UNB, e aí o professor veio dialogar sobre a questão desses corpos presos, né? E ele falando assim, vocês nunca repararam que em determinadas culturas religiosas você não pode, né, não tem a permissão de fazer movimentos mais terra, mais voltados para o chão, as coisas são mais para cima, mais imitando um balé, mais jogando o corpo para o alto, né, ignorando essa parte da planta dos pés, da terra. E aí eu olhei assim, eu nunca tinha percebido. E olha que eu convivi, né, por ser da área cultural, eu convivo em vários meios, com várias crenças, com várias vertentes, eu não tinha reparado. Toda vez que eu assistia, eu falava, gente, é mesmo, parece um balé, parece... E aquilo ali é tido como certo. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque dentro das escolas a gente encontra estudantes que trazem uma cultura familiar, onde você vai falar, por exemplo, do maracatu, onde você vai falar, por exemplo, de um tambor de crioula, e o jovem vai virar e vai soltar uma muito preconceituosa, dizendo que ele não pode ver aquilo, que ele não pode estar naquele ambiente enquanto você está explicando, porque a família não permite, porque a religiosidade dele não permite. Ele não tem o entendimento cultural sobre aquilo, ele tem apenas o preconceito que ele já trouxe de casa, né? Então, quando o Filhos da Terra propõe um site onde você tem ali as trilhas, né? Aqui nós temos 5 trilhas que você vem percorrendo. O que eu achei muito interessante é que as trilhas, elas não são uma obrigatória para cumprir a outra, você pode vir pegando de acordo com a sua comunidade escolar, e isso é maravilhoso. Né, os temas abordados em cada trilha conversa muito com a realidade escolar. Você consegue evoluir, né, dentro de várias questões que falam sobre patrimônio material, tanto na BNCC, que trabalha nisso como um resgate, né, como um inventariado, onde você tem que resgatar, tem que catalogar ali junto com os estudantes, a partir de pesquisa, né, toda a nossa cultura brasileira, quanto também no currículo em movimento, que em diversas disciplinas vai estar pedindo ali arte mesmo. Tem vários momentos onde é solicitado que os professores de arte trabalhem isso, mas não é só a arte, geografia, história, até matemática. Se você for montar jogos indígenas, né? Nós fizemos uma vez na unidade, cada sala era uma temática, a gente fechou a semana para trabalhar isso, então tinham jogos matemáticos, trabalhamos com os indígenas, na educação física, jogos cooperativos, onde os indígenas, os africanos entraram, sabe, e eles curtiram muito, porque saiu totalmente da realidade deles, só que tem um detalhe, nós não extraímos dele a cultura e jogamos fora e dissemos assim, olha, agora, a partir de agora, esse bimestre, nós vamos trabalhar com a cultura imaterial e a partir disso eu vou trazer textos e aí vou jogar aqui no quadro e vou falar com você, a gente vai fazer uma prova disso. Não, a gente incorporou a vivência desse jovem. E aqui no Filhos da Terra, nós temos a trilha número 1, que ela contempla muito isso. Ela, se você for ler lá, depois vocês peguem, entrem no site, vocês conseguem contemplar ali os planos, né, a metodologia completa, eles tiveram esse cuidado de facilitar. Eu mesmo, assim, perco horas montando aulas sobre temas que eu quero trabalhar, que tragam um conhecimento cultural que não faz parte da rotina ali. Eu sou formada em artes cênicas,
tem especialização em artes cênicas. Então, aquilo que foge do teatro, e eu trabalho assim mesmo, porque o nosso currículo é amplo, eu perco muito tempo ali vendo a atividade, o que eu vou passar, e aqui está completo. O site, ele é um abraço ao educador. Ele está muito completinho e está totalmente voltado para a BNCC e para o currículo em movimento. Quando ele tem aqui minha história, minha cultura, meu território, vocês conseguem trabalhar com jovens justamente isso. Olha, você anda agachado às vezes, você anda descalço, você gosta de tapioca, e você vai trazendo dele, da casa dele, para dentro do projeto, para dentro da aula que você elaborou. Por quê? Porque eu sei que quando a gente chega falando de determinado assunto, de determinada cultura, gera um burburinho em alguns estudantes por conta desse cenário familiar. Já quando você começa dele, da cultura dele, e puxa dentro da cultura dele, na memória dele, que ele também tem essa ancestralidade, ele tem a ancestralidade africana, ele tem a ancestralidade indígena, e que é muito bom ele conhecer de onde ele veio, ele começa a quebrar. Ele não vai questionar tanto essa aula que você colocou para estar falando, por exemplo, de Iemanjá, né? E a gente sabe que em determinados locais, eu não sei vocês, mas eu já passei muitas situações complicadas, né? De estar ali falando sobre a questão cultural de raiz, né, do nosso Brasil, e o estudante levantar e falar assim, eu não vou ficar nessa aula por causa disso, 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 daquilo que a gente já está careca de saber. E aí eu mudei esse roteiro. Quando eu vi aqui os Filhos da Terra, né, o site trabalhando dessa forma, eu até comentei com o Clóvis, eu falei assim, olha, trazer o resgate de quem ele é, por exemplo, montar com ele um portfólio familiar. Tá, conversa com a sua mãe, veja com a sua mãe os hábitos dentro de casa, que tipo de tempero a sua mãe usa. Ela usa o quê? Ela usa cominho? Olha, cominho é dessa região, que é indígena. Sabe? Mostrar para ele que antes da opção familiar, ele nasceu de um berço. Ele nasceu de uma raiz, e essa raiz ela precisa ser valorizada, resgatada, respeitada. Bom, aí aqui tem a trilha número 2. Como eu disse para vocês, essas trilhas, elas não são um segmento obrigatório. Você pode trabalhar um, depois você ir para 2, ou você pode trabalhar um e ir para 5, vai depender da realidade escolar. Eles deixaram de uma forma que você não está amarrado. Você começou, você não vai ficar amarrado na sequência, tá? Então, aqui na trilha 2, trabalha a cultura popular na aventura game. Esse jogo, os jogos, né, que eles já colocaram lá, que é Congada, e colocaram também o Maracatu, são excelentes. Justamente pelo motivo que eu disse para vocês. Se a gente está trabalhando com jovens digitais, com crianças digitais, quando eles souberem que dentro do conteúdo ainda vai ter uma experiência na sala de informática de vocês, ou aquele momento que, olha, pega teu celular, entra no site, né? Então, assim, é completo. É muito bacana. E aí ele vem e entra naquele mundo do jogo e ele percebe, nossa, até que enfim trouxe um negócio aqui que a gente vê dentro da tecnologia que a gente está acostumado a lidar, que a gente está habituado, né? E a partir daí não surgem outras ideias, você vai partir de um trabalho prático, fica muito mais fácil, né, dialogar com eles. Aí tem a trilha 3, cultura, construção popular, onde ele vai explorar, né, mais profundamente a questão da cultura brasileira, e aí vai falar sobre as tradições, né, essa construção popular, vai destacar a importância da cultura nas identidades individuais e coletivas, que você consegue fazer o link desse aqui com a trilha 1, né, partir de lá, vir para cá, e deixar talvez o game para o final. Então, vocês vão poder construir as trilhas de acordo com o que vocês forem sentindo dos estudantes, de acordo com o calendário também. Outra coisa interessante é que dentro da escola, por exemplo, agosto, como, não sei se foi o Clóvis que falou, a respeito do mês do folclore. Na falta de ter um material desse, eu vejo, por exemplo, que eu tenho filha na escola infantil, na educação infantil, e tenho filha adolescente. E aí dentro, tanto da educação infantil, quanto do fundamental, quanto muitas vezes é raso, né? A educação infantil principalmente. Aí trabalha aquela questão do Saci Pererê, do boi bumbá, e não evolui
umas tradições mais aprofundadas. E aí entra na questão do tempo que eu falei para vocês, porque se perde um tempo para poder montar isso e a gente acaba que vai no automático fazendo aquele planejamento de sempre. E aqui não, aqui você vai poder dar uma modificada. Trabalha do jovem, da criança, para as tradições individuais e depois para a tradição coletiva, né? E aí você aprofunda na raiz. A trilha 4, valorizar a cultura popular. Gente, eu que trabalho com jovens que estão sentenciados porque desrespeitaram regras sociais, eu sei bem da importância dessa trilha. Valorizar a cultura popular, valorizar a cultura. Eu, quando trabalho isso com eles, o que eu prezo? Você valoriza a sua cultura. Né? É uma dificuldade enorme explicar para eles que estão lá que grafite é diferente de pichação. É uma dificuldade tremenda. Na cabeça dele, a pichação, ela ainda está não, isso aqui é uma forma de arte. Ele não entende. Aí a gente tenta fazer de forma disruptiva, né? A gente explica, por exemplo, a questão do hierógrafo, da mensagem passada e tal, e aí entra na questão da autorização, né? Olha, você não tem autorização, então é muito fácil saber que você está danificando um patrimônio particular ou público, né? E aí, quando você entra na questão assim, olha, vamos ver, o que você acha importante a respeito de cultura na sua vida? E eles vêm colocando tudo ali, você percebe que é falta de conhecimento e falta de oportunidade. Por exemplo, se você vincular o tambor do maracatu, olha aqui que bacana, olha o toque do tambor, não te lembra nada? Tem pessoas da nossa cultura, né, artistas da nossa cultura brasileira, que fazem esse vínculo. Inconscientemente ele está ouvindo aquilo, achando bacana, mas não sabe que aquilo saiu do maracatu. Então, quando você faz associações, é mais fácil ele valorizar, é mais fácil ele respeitar. Ah, você tem preconceito em relação a esse tipo de cultura, mas você curte um pagode, mas você curte uma música da Ana Vitória que tem, né, aquela música, eu não lembro o nome, mas uma música que ela faz com a Rita Lee no início, narrando, tem ali um tambor que é muito semelhante ao maracatu. E aí, quando você apresenta isso para eles, fica muito mais tranquilo. A trilha 5, cultura é um refazer constante. E uma questão que eu queria dizer aqui para vocês é que, na escola, quando chegarmos na escola, os estudantes vão apreciar um documentário. E aí eu estava assistindo o documentário e notei uma fala que mexeu muito comigo. E a fala era a seguinte, do pessoal da Congada, que falava assim, tem uma dificuldade em passar isso adiante. Né? Tinha um senhor dizendo, eu não lembro o nome dele, mas ele dizia assim, eu, por exemplo, por aqui, sou o único que sei. E ele já está bem idoso. E aí me deu essa angústia, assim, meu Deus, tem que passar isso, tem que registrar, tem que filmar, né? Os filhos da terra estão aqui para fazer isso. Mas se a gente não passa para os jovens dentro da escola, para que isso se perpetue de alguma forma, para que ele se identifique dentro desse processo, né, tão geracional, tão transgeracional, realmente a tendência é morrer. Porque não adianta Filhos da Terra ir lá, fazer todo o catálogo, fazer todo esse trabalho, aí vem os universitários, a UNB, e faz todo esse movimento, se dentro da base ali, da educação básica, a gente não trabalhar isso de uma forma que fique enraizado nesse estudante, vinculando ele hoje com esse passado, que não é tão passado, é tão presente no nosso dia a dia. E aí, com esse vínculo, trabalhar e conversar com eles, olha, tem a forma de se refazer isso, né? A gente respeita, a gente acolhe, a gente vê, nossa, dentro da nossa cultura hoje, o que a gente pode fazer para fazer menção, para trazer algo daquilo ali, para que você tenha isso mais presente no seu dia a dia, para que você, inclusive, honre as pessoas da sua família que não estão mais aqui hoje, mas que fizeram parte da construção dessa cultura. Bom, eu vou olhar aqui como é que está meu tempo. Não, está tranquilo, Dizene. Tá bom. Eu falo demais. Então, os objetivos educacionais, né? Como eu disse para vocês, tudo que tem no site Filhos da Terra, vocês podem ficar tranquilos que está tudo em concernência com a BNCC
e com o nosso currículo em movimento. Então, os objetivos eles foram criados partindo disso também. Introduzir os estudantes o conceito de patrimônio imaterial na preservação da identidade cultural e no desenvolvimento educacional. E aqui é muito interessante porque eu deixei para falar sobre os objetivos por último, para que quando eu falasse, vocês percebessem como é palpável isso no dia a dia desses jovens. Eu não sei quando você pretende trabalhar isso, se agora em agosto, aproveitando, né, esse ensejo, se você vai trabalhar isso lá na consciência negra, né, se você vai trabalhar no que vem em abril. Eu sei que a gente precisa ter mais propriedade como fazedores mesmo dessa cultura, nas nossas famílias, nas nossas casas, para trazer isso para os jovens. Por quê? Porque só então o dia, né, que nem se fala mais dia do índio, nós não falamos mais índios, agora é indígena, e muita gente nem sabe que não pode mais falar índio, para que a gente consiga acompanhar essas mudanças de nomenclatura junto aos jovens, para que a gente comece a trazer esse respeito também nas nossas falas. Né? Explorar, aqui tem, como um dos objetivos, tem explorar as tradições das manifestações culturais, destacando as origens, significados, influências históricas e territoriais. Quando a gente lê dessa forma, fica parecendo tão complexo. Mas se a gente trouxer para a realidade do jovem, da comunidade escolar, a sua própria realidade enquanto professor, isso flui de uma forma muito interessante. Desenvolvimento de habilidades de pesquisa e análise. Dentro da BNCC, está falando que nós devemos trabalhar a cultura imaterial como um resgate e como um catálogo. Nós devemos inventariar, né, a nossa cultura para os estudantes, para que eles tenham conhecimento de como ele foi formado enquanto ser sujeito, cidadão, como a cultura influenciou essa formação desse indivíduo. E como isso afeta a nossa sociedade diretamente e indiretamente. E aí, dentro desse desenvolvimento de habilidades, né, entra essa parte com muita propriedade, porque lá dentro do site, vocês vão ter tudo mastigadinho, eles fizeram assim de uma forma bem tranquila, de vocês conseguirem acessar, pesquisar. A única coisa que eu não consegui fazer, eu já aviso a vocês, né, para pensarem em outra forma, é baixar as imagens. Mas você pode abrir na sala de computação da escola ou fazer como eu disse, ser um momento onde a aula está permitido o uso do celular. Trazer esse celular para dentro da sua aula nesse momento vai ser muito significativo para o jovem, né? Que ele vai começar, nossa, agora eu posso usar. Eu sei que muitos professores fazem isso, né? Mas aqui é mais uma ideia para você fazer essa pesquisa dentro de sala, já que você, por exemplo, não vai poder levar as imagens impressas. Que ele veja ali, que ele jogue ali no celular dele, tudo à mão. Incentiva a diversidade e inclusão cultural. Aqui fala sobre a questão da valorização da diversidade. A gente sabe o quanto de problema tem dentro do ambiente escolar a respeito de diversidade. Né? São pessoas diversas, com crenças diversas, com hábitos diversos. A questão, assim, desde a tenra infância, né? Desde a criança lá das primeiras séries, a gente começa a perceber muito da casa dessas crianças jovens na sala de aula, quando ele vai se reportar aos colegas. E aí isso vem em forma de bullying, em forma de preconceito, né, e outras formas gerais. O que acontece aqui é que quando a gente consegue incutir na cabeça deles que eles fazem parte disso, fica mais tranquilo. Você consegue pegar uma criança que já está despontando ali para um racismo e quebrar ele, né, os argumentos que ele possa vir a ter escutado em casa a partir dessa geração. Né? Olha, a sua geração, ela veio de uma geração. Então, vamos ver isso aqui? Ah, então somos todos, né? Tem uma música do Gabriel Pensador que eu gosto muito de usar, que ele fala sobre a questão do Brasil, né? Que aqui no Brasil não tem uma só cultura e que nós devemos respeitar todas as culturas porque todas estão em nós. E aí ele cita índio, branco, preto, amarelo, e ela é específica para trabalhar racismo, mas ela é maravilhosa, porque trabalha a questão do Nordeste, né? Trabalha a questão do racismo, mas também trabalha a questão da homofobia, e por aí vai.
E é um problema real dentro das escolas. Se a gente for fazer um levantamento, eu sei que muitas coisas a gente não tem acesso quando vai lá para o SOI, quando vai para a direção, e do que aquele jovem passa dentro da casa dele. Mas muitas questões que a gente não consegue dialogar com esse menino dentro de sala, com essa menina dentro de sala, está vindo da forma como ele visualiza as tradições familiares dele, né? Da forma como a família construiu aquilo na cabeça dele, ignorando uma transgeracionalidade, ignorando um passado, né, que todos nós temos e devemos conhecer e respeitar. Bom, o projeto ele visa desenvolver habilidades essenciais, como a pesquisa, a análise crítica, a expressão criativa, capacitando os estudantes a se envolverem ativamente na preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro. E aí, como eu disse para vocês, né, fica muito tranquilo quando eu insiro esse estudante nesse patrimônio. Quando eu coloco ele para visualizar de longe, como se ele não fizesse parte, realmente fica chato, os adolescentes, né, olha, ai, coisa de velho, né, tudo tem um preconceito em cima porque eles são jovens, né? Mas quando a gente consegue colocá-los dentro disso, né, olha, você faz parte dessa cultura. Se você tomou banho hoje para vir para a escola, e ontem você tomou também, você já está enraizado nessa cultura e nem está sabendo. Né? Trazer de uma forma mais leve, num tom de brincadeira, às vezes também, para que ele perceba, opa, peraí, deixa eu ver isso direito. Por que eu estou nessa cultura? Processos culturais em destaque. Os processos culturais representam a evolução e transformação das tradições ao longo do tempo, influenciando a identidade e a arte das comunidades. É difícil não ter um jovem, uma criança, que não conheça, por exemplo, alguém na família dele que faz um artesanato. Né? É difícil não conhecer alguém que não faça uma comida típica da região que vier, principalmente aqui em Brasília, né? Que a gente tem tantas regiões aqui dentro. E fazer uma feira depois, uma exposição, né, de cada... Olha, lá na sua família, o que tem assim, de mais legal, de mais gostoso, de mais bonito que você acha? Assim? E aí, quando ele trouxer, ir fazendo esse direcionamento, olha, isso aqui é de tal cultura, isso aqui é de tal cultura. Vai ficar mais gostoso para eles aprenderem sobre isso. E detalhe, né? Vai ficar enraizado neles, eles não vão esquecer. Fica muito natural. E aí entra essa questão do pertencimento, né? Constrói-se a identidade cultural, porque você trabalha também o que ele consome hoje enquanto cultura, quem ele é como ser cultural, até porque ele está em transformação, em constante transformação. Nós estamos, né, que dirá eles. E aí, essa coisa do pertencimento cultural. Eles começam a se enxergar dentro desse processo. E uma coisa que eu percebo, né, agora voltando para a questão do patrimônio material, quando você constrói esse patrimônio com o jovem, digamos assim, a sua escola, todo ano, ela termina toda pichada. Quando você faz a limpeza escolar, por exemplo, que nós fazemos lá na unidade, a gente tira um dia no ano e nós fazemos toda a limpeza escolar. E colocando os jovens para participar dentro da sua sala. Eles vão construir aquela sala para o ano seguinte. E aí a gente consegue doação de tinta, coloca eles para pintar, isso todo mundo, todo o corpo escolar faz isso, toda a comunidade escolar. Né? Os pais participam de forma indireta, né? E eles vão ali pintando, se divertindo. No ano seguinte, quando chega novato, eles não permitem que essas pessoas pichem a sala. A primeira coisa que eles falam, não vai pichar isso aí não, cara. Foi o maior trabalhão pintar esse negócio. Então, ele estava inserido, ele pertence àquele ambiente, porque naquele ambiente ele ajudou a construir. Com patrimônio imaterial é a mesma forma. Né? Ou, por que você está falando dessa forma? Por que você disse isso? Não, a gente faz parte disso, eu faço parte disso. A minha avó era parte disso. Né? Fica mais fácil ele se enxergar dentro, né, dessa árvore cultural. Direitos e cidadania cultural. Os direitos culturais são fundamentais para garantir a preservação e promoção das experiências culturais, contribuindo para a cidadania e o respeito à diversidade. E aí entra essa questão, né? Quanto mais eles se veem, quanto mais eles conhecem a respeito, quanto mais eles entendem a importância do valorizar e respeitar,
mais fica mais tranquilo de vocês discutirem algumas situações, de vocês observarem outras. Por quê? O jovem e a criança também, eles precisam entender que o nosso patrimônio cultural, ele também é regido por questões de direito e cidadania. Por exemplo, jogar aqui a questão de Brasília, né? Está tendo uma confusão lá no plano piloto em algumas áreas, porque foi tombado, e aí fizeram um projeto de reforma, tem até uns deputados envolvidos, não sei se vocês acompanharam, onde esse projeto de reforma, ele fere o tombamento. Então, a gente está o tempo todo, né, tentando fazer essa relação do que é cidadania, do que é direito, do que devemos respeitar por obrigação, o que devemos preservar, né, por ser histórico, por ser herança. E aí, quando você entra nesses aspectos, pegando também essa questão de Brasília, porque dentro do conteúdo montado pelos Filhos da Terra, vocês têm espaço para estar trabalhando sobre a atualidade, fazendo essa junção. E aí, se vocês puxarem essas matérias para trazer para eles, olha, isso aqui também é direito. Olha aqui o que fizeram, por exemplo, no terreiro ali, onde tinha aquela manifestação. Né? Olha o depredamento daquilo ali. Aquilo ali também é direito, assim como em alguns lugares pega-se fogo em um patrimônio e aí todo mundo vai lá para poder restaurar aquilo, né? Conversar que essas questões de preservação, de respeito, de reconstrução, ela é uma questão cidadã. Ela passa por direitos também. Expressão artística e cultural. Quando fala essa questão de expressão, eu fico o tempo todo tentando fazer ganchos, né, principalmente com a minha área. A expressão e a manifestação. Dentro do lugar que eu trabalho, que eu disse para vocês, os jovens, eles são tolhidos, eles são cortados, eles são impedidos de se manifestar culturalmente quando sai do chão da escola. A escola fica dentro da unidade de internação. Então, eles têm a aula lá dentro, né? Lá dentro a gente trabalha a questão cultural, a gente mostra para ele todo dia que, independente do que ele tenha feito, ele está pagando quando sai da escola lá, ele vai lá para o quarto dele, né, que eu sempre digo que quarto uma ova, porque tem cela, só muda a nomenclatura. E aí ele desce lá para esse espaço, onde ele fica recluso, até ir para o curso, até ir para a aula, mas tudo ali dentro daquele espaço. No entanto, quando ele entra no chão da escola, a gente tenta resgatar, né? Quais expressões artísticas você gosta, lhe é familiar? E aí, dentro desse resgate, porque lá tem essa dificuldade, a gente primeiro precisa resgatar e fazer ele lembrar quem ele é, como sujeito, como ser cultural, como corpo cultural, né? Porque na minha pesquisa eu até falo de Foucault, onde as questões elas surgem para poder roubar, né, essa cultura da alma. Não bastava, por exemplo, nos tempos remotos, o olho por olho, dente por dente. Roubou, você corta a mão, dependendo do crime, você isola, né, bane ele para longe, dependendo do que ele fizesse, você tirava a vida dele. Dentro do que Foucault pesquisou a respeito do histórico das prisões, você tinha que tirar a paz na alma. E uma forma de se tirar a paz na alma é quando você ignora quem ele é enquanto ser cultural. E aí, quando você devolve isso para ele, não, aqui você pode exercer sua cultura. Aqui você pode falar com a gente sobre as suas manifestações, nós vamos trazer. E aí, dentro das suas manifestações, vem cá, deixa eu te mostrar algo que, olha, é muito parecido, você não acha? O que você acha disso aqui? Né? E a gente começa a apresentar outras manifestações que, na verdade, foram manifestações que deram origem ao que ele é hoje, ao que ele escuta hoje. Né? A gente começa a transmitir esses valores, começa a pesquisar nele o que ele sente, quais memórias lhe trazem isso, porque a gente entende, a gente acredita que esse trabalho com a cultura, principalmente a cultura imaterial, é muito responsável, tem uma parcela muito grande de responsabilidade na ressocialização desse jovem e no preparo para ele voltar para a sociedade. Ele só consegue respeitar a sociedade, ele só consegue se enxergar como cidadão quando eu mostro para ele essa cultura. Né? E o mais engraçado
que Foucault também fala desses espaços como escola, hospitais, né? Por que a gente convive até hoje com uma escola padrão desde lá de trás, né? O carro evoluiu, os eletrodomésticos evoluíram, celulares, né? O celular evolui todo ano você tem que trocar de celular. Por que a escola não evoluiu em espaço? Né? Por que são sempre blocos? Por que são sempre fileiras? É para conter o corpo. E aí, quando o Clóvis diz, né, que trabalhar a questão da cultura imaterial é liberar esses corpos para se expressarem, né? Liberar esses corpos para poder ser quem são em relação ao que ele traz de ancestralidade. Por que isso é tolhido? Por que isso não é permitido? Não sei se tem professor de arte, por exemplo, na live, mas arte, a depender da escola, é muito temido. Por quê? Porque a gente desordena. Principalmente professor de teatro. Professor de teatro é assim, aquela... Ixi, aula de teatro. Porque a gente tira fileira, a gente deixa círculo, a gente bota cadeira em cima da outra, a gente deixa livre. Quando você entra, parece que não tem nem responsável pela sala, parece que aquela manifestação cultural é bagunça. Então, a gente já tem esses estigmas, né? Quando a gente começa a trabalhar isso de uma forma constante, de uma forma real, no dia a dia da escola, acaba que as pessoas se acostumam. Ah, não, ali está sendo trabalhado um projeto, né, dentro da sala daquele professor, e é assim mesmo. Né? Eles vão se movimentar dentro da sala, eles vão romper essas fileiras, eles vão romper com essa questão dos blocos. Eles estão descontrolados na questão do corpo. Ah, nossa, mas que esquisito aquilo ali que aqueles meninos estão fazendo. São movimentos voltados para essa e aquela cultura, que faz parte da nossa cultura brasileira. Mas, lógico, ter um site, ter um trabalho, né, como do Filhos da Terra, facilita e muito, porque naquele momento que você é questionado, seja lá por quem for, normalmente pelos pais, né, e aí a gente sabe que, dependendo do que a gente está trabalhando, vem denúncias, a gente nem é questionado, direto chega a denúncia na direção, porque o professor tal está trabalhando tal coisa, e isso não está no currículo. A gente sabe que são pessoas ignorantes que a gente sabe responder, mas quando você tem um material desse aqui, olha isso aqui que eu estou trabalhando. É exatamente, olha essa metodologia, é isso aqui. Agora olha o currículo em movimento. Você está vendo? É isso aqui. Depois que eu pude observar, que eu pude apreciar, estudar sobre esse trabalho do Filhos da Terra, eu entendi o quão facilitador ele vai ser para quem gostar, né? Quem tiver o interesse, porque a arte, eu sei, com certeza vai usar e muito, mas as outras disciplinas, os outros componentes curriculares que quiser trazer isso, ou a escola como um todo, através da coordenação também, quiser fazer isso como um projeto que pare uma semana, que pare 2 dias na escola, que termine aí numa culminância, como esse material ele é importante para também embasar o que você está fazendo dentro de sala de aula. Estou finalizando, tá, gente? Comunicação e colaboração cultural. A comunicação eficaz e a colaboração entre indivíduos e comunidades são essenciais para fortalecer os laços culturais e promover a compreensão mútua. E aí é por isso que eu sugiro, né, que não fique só em alguns professores específicos, que a escola se una e transforme isso num projeto anual da escola, de repente colocar, né, esse projeto dentro do PP da escola, do PPP, né, voltou a se chamar PPP, para que a gente consiga conscientizar a comunidade escolar como um todo, onde tenha exposição e seja aberta para os pais, por exemplo, desmistificarem algumas coisas, né, onde os meninos façam pesquisas em casa e que esse pai ele acompanhe essa pesquisa e comece a entender um pouco mais sobre isso também, né? Então você vai poder fazer uma gama de situações onde o trabalho ele vai ser geral, ele não vai ficar restrito ali à sua sala de aula. E aí a implementação do projeto nas escolas fala justamente sobre isso. Dentro do que o Filhos da Terra planejou, idealizou, pesquisou, porque vocês viram aí através da fala do Clóvis, que é uma pesquisa muito bem embasada, você tem ali a flexibilidade de trabalhar da forma que você puder e quiser, e também tem a questão de adaptar isso da forma como a sua comunidade escolar precisa, né? Porque às vezes a gente vem com um planejamento, uma elaboração que chega para aplicar, a gente não consegue aplicar. Ou a gente não tem tempo hábil, ou a comunidade escolar não é da forma como a gente queria aplicar. Então, projetos engessados, né,
E eu digo isso porque uma vez nós recebemos um projeto maravilhoso do Augusto Cury. Ele tem um projeto com escolas para falar sobre questões que todos nós queremos falar na escola, que são as emoções. E o projeto não foi aceito, porque ele não a gente não conseguia aplicar para os jovens. Isso é um projeto que trazia um caderno também, né? Não tinha game, não tinha nada disso, mas tinha um caderno gratuito que chegava e tudo. Só que na hora de aplicar, eles não tinham pensado na escola, não tinham pensado em ouvir a escola, então ele era inaplicável. A gente não conseguiu fazer isso como algo dentro da nossa sala de aula, dentro da aula. E aí, o que a coordenação fez? A coordenação pegou o projeto para tentar aplicar por fora, porque não cabia dentro da sala. Também não deu certo. Ou seja, o projeto ele não foi pensado para a escola. A pessoa que pensou o projeto pensou, vou aplicar para alunos, vou oferecer isso para o Estado, mas ele não pensou em, por exemplo, circular as escolas, como está sendo feito agora, ter esse diálogo com as escolas para saber a melhor forma de vocês receberem isso, né, para poder aplicar para os estudantes. E aqui não, aqui vocês vão ter toda essa flexibilidade para poder trabalhar dentro do seu tempo ali também. As escolas, elas podem selecionar, né, a metodologia conforme vocês acharem interessante, conforme a sua realidade. Dentro ali das 5 trilhas, você pode vir costurando da maneira que você achar. Eu quero fazer um gancho com aquela trilha e um conteúdo que eu vou ter que passar esse bimestre. Ah, não, cada bimestre eu vou colocar uma trilha. No final, lá eu trabalho a 5ª, ou do jeito que vocês acharem melhor. Eu aconselho a priorizar antes de fazer as outras. Por quê? Por aquele conceito de você trazer o sujeito para dentro da história antes de você começar a apresentar para ele as outras culturas, que na verdade não são outras, são nossas, né? São dele também. Sequência adequada à comunidade escolar, aqui é o que eu falei, você pode adaptar de acordo com como vocês acharem melhor, tá bom? Por aqui eu encerro. Muito obrigada novamente pela escuta, obrigada ao Filhos da Terra por esse trabalho maravilhoso, que eu particularmente pretendo usar bastante, e eu espero que vocês também. Maravilha. Obrigada, Vislene. Pérez, quer fazer umas considerações finais antes da gente encerrar? Carol, não, eu gostaria de, antes, eu até tenho algumas coisas anotadas aqui, mas eu gostaria de abrir um pouco para os professores presentes, se eles não querem. Eu gostaria de ouvir o pessoal que está aí, se quiserem se manifestar. Sem timidez, pessoal. Sem timidez. Bom, enquanto eles estão pensando, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, assim, dizer da satisfação de ter encontrado a Vislene, que eu acho que para a gente no projeto trouxe justamente um elo que faltava, né? A gente tinha os elos anteriores, e eu acho que agora a gente tem um elo posterior, que é justamente essa experiência, essa vivência dela de escola, e que ela, com muita propriedade, coloca isso, porque é uma pessoa de dentro da sala de aula e em uma condição até muito peculiar, que são do socioeducativo, né, que me emocionou ao ouvir ela colocando essas questões né, de roubar a alma e tal. Quer dizer, a gente que é avô, é pai, imagino que todos nós temos isso muito, muito presente, né? Então, essa satisfação de encontrar a Vislene, e a gente espera não poder perder nunca mais, viu, Vislene? Eu vi que alguém levantou a mão. Carol, pode passar? Pode, foi o Luazi. Bom dia a todas, todos e todes. Licença para estar junto. Não vou conseguir abrir a câmera nesse momento. Sinto que primeiro é mesmo parabenizar a iniciativa, né? Sobretudo esse encontro entre a professora Vislene e o professor Clóvis, eu acho que nos traz muita nitidez para aquilo que o projeto se propõe, né? Ouvindo a professora Vislene, me vem muito um aspecto nesse campo da militância de povos tradicionais, sobretudo povos tradicionais de matriz africana, e o grande desafio de levar isso às salas de aula, mas também ao cotidiano da compreensão desses conceitos e práticas, é que, majoritariamente,
eles são atrelados ao campo da religiosidade desses povos, né? Isso é um grande problema quando a gente pensa ou quando a gente fala em Estado democrático de direito, Estado democrático que defende a laicidade, né? Então, eu sinto que cada vez mais o nosso exercício ele precisa pactuar com a ruptura desse lugar da religiosidade. Quando a gente fala em povo tradicional, a gente, e sobretudo o povo tradicional de matriz africana, a cultura desse povo é maior do que a religiosidade desse povo. E levar isso com nitidez para as salas de aula, para os projetos, é um ganho para a ruptura desses paradigmas e desses desafios, sobretudo do desafio que é lidar com o racismo, né? Então, não falar de orixá, falar de alimentação tradicional, falar de modo de vestimenta tradicional, não é falar de religiosidade, é falar da cultura de um povo, né? Que, infelizmente, essa manobra eugênica, que essa manobra de racismo instituído no Brasil, ela coloca isso no escopo de religiosidade, porque antropologicamente é muito mais fácil que você manipule a religiosidade de um povo do que você manipule a cultura de um povo, né? Aí nós temos leis, né, que nos respaldam isso. Celebramos agora os 20 anos dessa lei que vai instituir esse programa de ensino-aprendizagem nas escolas, mas também nós temos decretos como 6040 que vai regimentar as práticas de sustentabilidade das comunidades tradicionais no Brasil, o Marco Legal dos Povos Tradicionais de 2014. Então, são alguns parâmetros ou algumas jurisprudências que a gente consegue se respaldar para trazer um tanto mais de nitidez na aplicação desses processos ou da construção desse discurso, né? Sinto que o projeto já caminha para esse lugar, mas pactuo no reforço, talvez estou falando óbvio, de que a gente não precisa tratar nos parâmetros de religiosidade, a gente precisa tratar nos parâmetros de cultura, que é maior, que está para além, que tem lugar jurídico, né, quando a gente fala em políticas culturais, tem lugar jurídicos que nos protege, que potencializa, que fomentam esse lugar. A religiosidade não cabe no Estado laico de direito, sobretudo com essa perspectiva de laicidade. Obrigada, Luaze. Carol, desculpa. Quer comentar? Pode. Achei assim a fala dele maravilhosa, né? Realmente a gente consegue desvincular, até porque nós precisamos. Deixa eu abrir aqui. Até porque nós precisamos justificar e reafirmar essa questão do Estado laico. Só que o tempo inteiro a gente vai precisar justificar isso para pais que não têm noção nenhuma, e muitas vezes eles colocam isso porque também já são orientados religiosamente, e a gente tem que ter essas falas muito bem estabelecidas, tem que ter um material, igual você citou as leis, isso é o básico mesmo, a gente precisa. Né? E o tempo todo que eu trago o estudante e a vida do estudante para dentro disso é autopreservativo. Né? Eu estou ali preservando a minha sala de aula, mostrando na prática para pais que muitas vezes não, na grande maioria são bem leigos em relação a isso. Achei a sua fala linda, e inclusive que bom que vai ficar gravado, porque para outros professores se apropriarem do que você disse, porque tem muita gente que se amedronta, tem muita gente que simplesmente fala, não, então não vou trabalhar mais por causa disso. Né? E realmente não é esse o caminho. Muito obrigada. Máximo, você tinha levantado a mão, você quer falar? Sim, gente, eu quero primeiro agradecer. Faz tempo que eu não comungo de informações tão finas, tão, sabe assim, de pessoas comprometidas. E sou músico há muito tempo, algumas pessoas já me conhecem, né? E parte do meu trabalho, ou grande parte do meu trabalho, está dedicado ao resgate ancestral, a pessoa se ligar que o orixá está aqui, o ori está aqui. Sabe, o ori é a cultura, sabe? O ori está aqui, o ori é a cultura. Como isso se expressa? Então, quer dizer, toda a tecnologia, todo o conhecimento, tudo que a gente faz, entendeu? É para isso, a gente está chegando nessa flor, eu digo de uma visão privilegiada de
de artista sensibilizado, e eu espero que as pessoas não achem essa manifestação estranha como acham, porque a gente não tem palavra para descrever quando a gente chega no conhecimento e no paradigma de como isso se manifesta na realidade. Isso causa um sofrimento em nós, professores, artistas, sensível à realidade que vive. E as pessoas, para isso, se isolam nos seus apartamentos, da forma que for necessário, para não sofrer esse impacto. Então, a cultura é esse lugar que a gente tem que ir para preservar o patrimônio. Como é que diz? A parte de mim que está no meu ancestral tem que chegar lá nas crianças, da forma que for necessário, e se expressar com pureza, sem os paradigmas religiosos, através da poesia, através do mais fino pensamento, ou do jogo, mas para tocar, para empoderar, para a pessoa sentir, olha, eu posso, eu acredito, eu sou. É essa consciência social que a gente perdeu com a pandemia, com toda essa expansão que a gente teve, que nos afastou de conectar tantas pessoas lindas que eu só tenho gratidão de passar amanhã, hoje, com vocês. Então, é uma jornada longa e eu espero estar, né, entendendo e contribuindo de acordo com o que está acontecendo, que a vida está acontecendo. A gente tem que despertar para isso. A gente está aqui. A gente pode. Olha que coisa linda. A gente se entende. A gente entende o que é importante. Então, o que é importante? É coisa de artista, gente. É só para a gente refletir. E se o patrimônio, nossas raízes, e bababá, não é importante, a gente tem que pensar em culturas e bababá de outros povos, e se esticar para se adequar aos modelos, é isso. Então, quer dizer, fica difícil a gente ver a grandeza do ser humano como singularidade, a flor que nasceu, e admirar, sabe, tipo isso. E é nesse ponto que eu vejo vocês. Gratidão. Eu acho que eu expressei o que eu queria expressar. Só gratidão pelo conhecimento. E é isso. Eu estou feliz de estar compartilhando com vocês. E espero estar nas próximas fases para a gente trazer para mais perto o nosso patrimônio imaterial. Que aí é esse. Esse é que é o valioso, que transforma o material assim que a pessoa toca, como a professora disse, é assim que ele tocou, ninguém pichou mais. Esse é o patrimônio. Essa pessoa não vai ser mais a mesma. E aí o mundo se renova. Gratidão. Não foi muito rápido, porque eu tinha pouco tempo. Maravilha, maravilha. Maravilha. A Vislene ou Clóvis querem comentar alguma coisa nessas duas falas? Não, comentar rapidamente, assim, que acho que é fundamental, assim como a Carol falou, que bom que tá gravado, né? Acho que a questão do afeto, né? Como é que o afeto no duplo sentido, do sentimento, mas o afeto que nos atravessa, né? Como isso nos atravessa. E eu acho que são oportunidades também da gente pensar em outras formas de percepção de cultura mesmo, né? Que em outros grupos não há separação entre sagrado e profano. Por isso fica muito limite tênue também essa lógica da religiosidade, né? Mas acho que uma saída que nos blinda de todas as questões que foram corretamente, cuidadosamente mencionadas aqui, né, nesses tempos que a gente tem vivenciado e visto, né? Porque todas essas questões também, elas não são só no sentido simbólico do silenciamento, do epistemicídio, né? Mas é o genocídio, são as pessoas que morrem cotidianamente por professar suas religiosidades, suas orientações sexuais, todos os exercícios de marcação da diferença, né? Então, acho que é fundamental a gente trabalhar nessa perspectiva, mas eu acho que uma saída é pensar como patrimônio. Está lá na Constituição, né? É um direito, é o direito à memória. Só que não é o direito só à minha memória, a memória que foi incutida e imposta, mas é ao respeito à memória do outro, né? Tinha uma professora de antropologia que ela falava algo que eu nunca esqueci, ela falou assim, eu acredito na eficácia do simbólico. É por isso que a gente está aqui, inclusive, por isso que a gente é professor. A gente não acreditasse na eficácia do simbólico, não fazia sentido, né? Mas o problema é que muitas das vezes a gente só quer acreditar na eficácia do nosso simbólico e não quer respeitar o simbólico do outro.
o direito do simbólico do outro, né? Acho que esses temas, eles são fundamentais porque eles são transversais em todas os componentes curriculares, né? E eu também quero agradecer, acho que é importante, é um exercício de buscar estratégias e soluções para coisas que são muito caras, né? O Máximo concluiu falando, acho que da fala dele é isso, assim, pensar também na ideia de, para além da divisão patrimônio material, patrimônio imaterial, que juridicamente é posta, né, como um ato administrativo, é pensar nas pessoas como patrimônio, né? No Brasil, a gente ainda não tem, no âmbito federal, essa legislação, como tem em outros países, de leis de mestres, de pessoas como patrimônio, mas alguns estados, e o próprio Distrito Federal, né, a gente já tem essa legislação para que as pessoas X é patrimônio, justamente por esse legado, por esses compromissos, por essa longa duração, essa trajetória, os compromissos de transmissão dessas referências culturais e de preservação na longa duração, né? Então, quando a gente também dilata a noção de patrimônio, como foi falado aqui pelos professores, acho que isso é um ganho, né? A gente sai da ideia do patrimônio só normativo, na caixinha jurídica. Eu vou só compartilhar. Às vezes eu oriento pesquisas, né? Na maioria das vezes, na universidade, no âmbito do patrimônio, aí às vezes chegou um aluno daqui de São Sebastião. Aí todo triste que ele queria pesquisar uma temática relacionada à sua comunidade, mas ele entrou no site, tanto do GDF quanto do IFAM, e não achou nenhum bem em São Sebastião, nem tombado, nem registrado. Então ele chegou todo decepcionado, falando para mim que não era patrimônio. Falei para ele que ele estava seguindo só uma perspectiva normativa de patrimônio, mas como é um conceito polissêmico, se ele parasse para ouvir a comunidade, aquilo que era central para aquela comunidade. E aí mudou, invertemos a lógica, né? Porque aí a maior dificuldade dele agora é poder selecionar, porque ele identificou tantas expressões, né, de saberes, de fazeres, que são fundamentais para aquela comunidade, e que eu falava para ele assim, você está olhando numa perspectiva só normativa do que é o patrimônio, né? Então, só para complementar, acho que as falas são fundamentais, e acho que a ideia o conceito de patrimônio, e que a gente sabe também que nos últimos tempos tem sofrido crítica, essa terminologia, né? Mas essa ideia, né, que pode ser traduzida em outros termos e outros conceitos, mas essa ideia mesmo da identidade, da alteridade, de algo que é afetuoso, zeloso, e que é caro àquela comunidade, ao simbólico daquele grupo cultural, acho que é o nosso trabalho, acho que a gente faz isso cotidianamente, né? E a gente ampliar também para pensar nós também como patrimônios, né? O que a gente faz e é cotidianamente desrespeitado, atacado, a educação, que é vista como doutrinação, né? A gente sabe o que a gente enfrenta justamente em defesa da diversidade, da diferença, do direito do outro exercer suas experiências. Então, acho que é isso, assim. É difícil porque muitas vezes fica muito no abstrato, tá? Porque são questões muito caras a ideia do afeto mesmo, e até algumas pessoas têm trabalhado a ideia de patrimônio afetivo, né, esse conceito. Mas acho que quando a gente vê projetos pontuais, como a Vislane falou, né, no chão da escola, possibilidades, acho que é inspirador, né? A gente passa a acreditar mais no outro, no humano, né, que há em nós, então acho isso bem bacana. Só queria complementar e agradecer também as colocações. Enquanto a gente espera alguém mais manifestar, eu achei muito legal que o Máximo falou, essa ideia da flor, né? Até uma ideia um pouco, aí, já que ele é músico, o Raul Seixas, ele fala, né? Uma estrela, para ela brilhar, não precisa que outra se apague, né? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, né, se a gente se imaginar que somos flores em jardins, é muito mais fácil da gente respeitar tudo isso, né? A flor do meu lado, ela pode estar um pouco mais assim, a cor dela é um pouco diferente da minha, mas ela é uma flor também, né? Estamos no mesmo jardim, né? Nesse jardim universo, nesse jardim mundo. Achei bem legal isso. E legal saber, assim, uma coisa até que eu quero falar para o pessoal, eu vi que a Carol pediu o e-mail e tal, é legal que a gente tenha, pelo menos das pessoas que estão acompanhando esses contatos, porque é assim que eu acho que a gente consegue formar um pouco fazer essa semente crescer um pouco, né? Nesse momento, a gente está levando o projeto agora na semana seguinte em 3 escolas, mas quem sabe se no futuro a gente não pode levar em outras, e aí a gente já ter esses contatos, a gente tentar que a gente possa discutir mais isso. Você vê que
o tempo todo, né, Clóvis, quando você coloca essa questão, né, do patrimônio, né, esse conceito, quer dizer, o tempo todo a gente está evoluindo dentro disso, né? Nós mesmos, enquanto projeto, nós mesmos, enquanto que a gente propõe, a gente tem que estar revisando e evoluindo nisso, porque as coisas mudam, os conceitos mudam, e a nossa... Então, é legal a gente ter uma atuação como rede. Óbvio que eu não vou aqui criar um grupo de WhatsApp, nada disso, mas a gente ter as pessoas identificadas para que a gente possa trocar essas experiências, para que a gente possa até consultar, porque eu acho que isso é legal. Às vezes a gente... Eu não sou um educador, eu sou um fotógrafo, jornalista, mas quando a gente tenta levar essas coisas, é muito bom a gente poder ouvir essas pessoas. Como eu estava dizendo, quando a gente ouviu a Vislene, as coisas mudam, né? Essa experiência de dentro da sala de aula, né? Eu acho isso... Aliás, eu acho que todas as pessoas, todo pai e mãe, as escolas deveriam ter um tour para os pais e mães e para as pessoas dentro das escolas. Saber o que é aquela hora que toca o sinal do lanche, só aquela gritaria ali já é uma coisa. Eu já tive essa oportunidade, vocês vivem isso todo dia, é incrível, é impressionante. Eu me imagino assim, como é que é estar ali todo dia vivendo aquilo ali. Muito bom. Antes da gente finalizar, deixa eu passar a agenda da próxima semana, porque eu acho que seria interessante se vocês pudessem acompanhar. Dia 27/8, a gente vai estar no CEF 26, pela manhã e à tarde. Dia 28/8, no Espaço Cultural Renato Russo, a partir das 14 horas. Dia 29, no CEF 15, pela manhã e à tarde. E dia 30, no CEF Zilda Armes, lá no Itapuã, também pela manhã e à tarde. Basicamente, a nossa programação vai ter... A gente está trazendo uma parte do grupo do Maracatu Rural, lá de Nazaré da Mata, né, e uma parte do grupo da Congada. Então, eles vão se apresentar para os alunos, depois tem uma roda de conversa com a participação dos mestres e a apresentação desses 2 games e dos documentários, tá? Eu sei que tem representante aqui da escola bilíngue que nos perguntou se vai ter intérprete Libras, teremos, tá? Todos os dias, aliás, com exceção do Zilda Arnes, mas teremos dia 27, 28 e 29, né, a participação deles vai ser lá no Renato Russo, e os 2 documentários também já estão com a Libras aplicada, tá? E estão todos convidados, lá no Renato Russo é aberto para a comunidade, então podem entrar lá no Instagram do Filhos da Terra, que tem o link para a retirada do convite, ele é gratuito, é só para a gente controlar mesmo a quantidade de público, mas estejam todos convidados. Ok. E também lembrar, Carol, que vai ficar gravado, né, no nosso canal, e quem quiser indicar isso para outros professores que, porventura, não puderam participar hoje, pode acessar e ver o conteúdo também desse encontro. Isso. Eu deixei aqui no chat o link para o nosso Instagram e para o YouTube. Essa live vai ser subida no YouTube, né, a partir de amanhã. Então, fica público agora, para quem tiver acesso, e para quem vai nos assistir depois, pode deixar o registro do e-mail nos comentários do vídeo, lá no YouTube, tá? Que a gente vai acompanhar e fazer esse banco de dados de professores, educadores, enfim. Outras ações do projeto ainda vão acontecer a partir desse 2º semestre, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar essa aproximação, essa construção dessa rede, de fato, né? Ok. Certo? Então, gente, muito obrigada, Clove, Vislene, Heraldo, obrigada a todos que estiveram aqui participando. A gente conseguiu cumprir nosso horário, ainda tínhamos 10 minutos, mas acho que podemos encerrar por aqui. E, mais uma vez, obrigada e perpetuem, né, essa informação, passem para outros colegas, enfim, a gente precisa mesmo trazer a escola para o nosso lado e a gente só vai conseguir com a ajuda de vocês. Gratidão, gente, gratidão por esse momento, gratidão pela presença, pela escuta, né, pelas falas,
muito bom mesmo estarmos juntos em prol desse tema. Muito obrigado a todos, todas. Muito obrigado, gratidão também. Obrigado, pessoal. Também vou me despedindo aqui. Gratidão também, gente, pela partilha.